Petistas estão fazendo mutirão em resposta, Yuri Pita, à decisão de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma apuração de Matheus Teixeira e Pedro Venceslau. Vou começar com o Matheus, porque, Matheus, como esse movimento tem sido feito, pelos petistas? Débora, baseado naquela premissa de que a justiça é cega e se foi concedida a prisão domiciliar a Jair Bolsonaro por questão de saúde, então, na visão de deputados do PT e de advogados que iniciaram esse movimento ali nos bastidores, se o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser beneficiado de uma prisão domiciliar em razão de saúde por ter mais de 70 anos, o que é um agravante, o pedido é que todos os outros presos na mesma situação, também tenham. Vamos lembrar que em 2018 o Supremo inovou na concessão de um habeas corpus coletivo a todas as grávidas que estavam presas se atendessem a determinados requisitos. E agora os deputados do PT, assim como advogados, começaram a pressionar também o Supremo Tribunal Federal a conceder o mesmo direito. Por que o ex-presidente Jair Bolsonaro, estando nessa situação, tem esse direito e outros presos que também tenham mais de 70 anos e que também tenham problemas sérios de saúde não podem tê-lo? Portanto, o que os deputados do PT apresentaram ao Supremo Tribunal Federal e querem uma decisão favorável é que tenha equivalência no tratamento que teve Jair Bolsonaro e que podem ter outros presos que estejam em situação muito parecida. E por que eles pedem isso? Porque fato é que a justiça brasileira é sim morosa. Tem muito advogado que vai lá em primeira instância, por exemplo, requerer esse direito e demora muito tempo, porque os juízes também têm um volume de processo muito grande. Então, os deputados pedem uma intervenção do Supremo Tribunal Federal para conceder aos outros presos o mesmo direito que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o Matheus começou e o Pedro é que vai encerrar essa apuração e trazer também, porque o que me soa também nessa questão, Pedro, se isso não pode soar como um tiro no pé, no seguinte ponto, a gente tem acompanhado a segurança pública ser uma grande preocupação do eleitorado, da opinião pública, se vai ter efeito ou não na eleição presidencial é uma outra discussão, mas fato é que para esta medida, encampada pelos petistas, parecer como um liberou geral das prisões é um passo. O quanto que esse cálculo de risco político na sua avaliação e na sua apuração foi feito para se tomar essa iniciativa que, claro, tem esta questão de questionar a prisão domiciliar dada agora ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, essa ideia surgiu com o advogado Antônio Carlos de Almeida, o Cacai. Até essa apuração nasceu porque quando eu conversei com o Cacai, liguei para o Matheus e falei, acho que tem uma história aí. O Cacai me disse, quando eu conversei com ele, logo depois da prisão domiciliar, estava ouvindo juristas, que ele iria sugerir para o ministro Gilmar Mendes uma espécie de multirão nos presídios brasileiros para identificar detentos, pessoas que estavam presas, privadas de liberdade e que teriam condições de ir para o regime domiciliar. Porque se Jair Bolsonaro teve esse direito, então seria justo que o sistema prisional inteiro passasse por uma espécie de pente fino. O Cacai me disse na ocasião que dos 455 mil presos no Brasil hoje, só 0,6 tiveram acesso ao regime domiciliar. Aparentemente, não sei se o Cacai conversou com os deputados Rui Falcão, Lindbergh Farias e Pedro Uzcay, que é o líder do PT na Câmara, mas, coincidentemente, depois do Cacai dar essa ideia, ele também falou disso em outras entrevistas que ele concedeu, acho que escreveu até um artigo falando disso, o PT apareceu com essa ideia. É uma ideia que não necessariamente vai se transformar num grande movimento, nem sei se a intenção é realmente que ela vingue, mas ela já cumpriu um papel, que é criar uma espécie de constrangimento para a família Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro e para o campo da direita. Porque nesse momento que a gente vê e o que o PT está tentando escancarar é que esse movimento dos bolsonaristas é contraditório com o discurso e com a narrativa deles desde o início do nome de Bolsonaro, na verdade desde que a direita começou a se fortalecer como um campo político aqui no Brasil. Defender a causa penitenciária realmente não combina com o figurino dos bolsonaristas, de defender direitos humanos. Então, se eles estão defendendo isso para Jair Bolsonaro, como que eles vão se colocar contra defender isso para todos os presos brasileiros?
um mutirão para que isso seja estendido para todos os presos brasileiros. Então, não só nesse momento a gente vê que os bolsonaros estão empenhados em defender a melhoria da carceragem, melhoria carcerária, mas também em outros momentos, quando eles reclamaram que Bolsonaro iria para Papuda, quando reclamaram da situação dos presos do 8 de janeiro, que estavam lá presos sem condições sanitárias, etc. Então a gente vê que há uma militância desde os atentados de 8 de janeiro dos bolsonaristas em defender a melhoria dos presídios brasileiros. Isso é no mínimo curioso. É curioso, mas veja, né, Pedro, Matheus e Yuri, essa coisa que o Yuri coloca, que é o seguinte, tudo bem, a gente sabe que a questão dos direitos humanos é uma pauta, uma bandeira do PT, por exemplo, de vários partidos da esquerda, só que é o seguinte, nesse momento, tudo o que a pré-campanha do presidente Lula quer é distância desses assuntos de presos, né? Eles querem dizer o seguinte, olha, a gente combate o crime organizado, a gente é contra, a gente preza pela segurança pública, é tentar tirar essa agenda da direita, porque parece que os sinais estão trocados, né? Porque você traz essa curiosidade realmente, né? De uma parte da militância da direita está militando por melhores condições no presídio, mas por outro lado, imagine o que será nas redes sociais se o PT de fato encampar, né, uma campanha, exatamente assim, olha, para que os outros presos tenham o mesmo direito e tal. Ixi, vai ser uma confusão, porque até você explicar, não é? Que, enfim, que a situação, não, mas olha, veja bem, a justiça tem que ser igual para todos. Não, pronto, vai ficar um carimbo de, olha, o PT quer colocar, mandar para casa não sei quantos mil presos, né, presidiários, etc. Enfim, é uma discussão que vocês dois trazem, que é uma discussão muito importante e que, se de fato eles insistirem em encampar essa ideia, vai dar confusão. Então, vocês já estão antecipando aqui essa confusão à vista.